A paz do Senhor, crianças. Aqui quem fala é a tia Nayara e eu venho te convidar para mais uma lição. Nossa lição será a número 7, que diz assim: Felizes os que são misericordiosos, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e em Lucas, capítulo 10, 25 ao 35. Vamos lá meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra de Deus nos ensina que devemos fazer o bem a todos e que se alguém estiver necessitado, devemos ajudar. Certa vez, Jesus foi questionado por um mestre da lei que se levantou tentando encontrar alguma prova para que pudesse acusar Jesus de alguma falha. Então aquele homem se aproximou de Jesus e perguntou acerca do que devemos fazer para alcançar a vida eterna. Jesus, sabendo da intenção do coração daquele mestre da lei, perguntou-lhe: O que diz as Escrituras Sagradas a respeito disso? E o que você compreende acerca do que elas dizem? E respondeu o mestre da lei: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua forças, com toda a sua mente, e ame ao seu próximo como você ama a você mesmo. Aquele homem respondeu corretamente à pergunta de Jesus. E o Senhor lhe disse: Pratique isso e você viverá. Mas o mestre da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus quem era o seu próximo. Então o Senhor contou uma história interessante sobre a bondade e a misericórdia com aqueles que precisam de auxílio. A história dizia de um moço percorria por uma estrada que vinha de Jerusalém em direção a Jericó. Aquele caminho era bastante perigoso e o moço descia sozinho. De repente surgiram ladrões no caminho que atacaram o moço, levando tudo o que ele possuía. E eles eram muito cruéis, pois além de roubá-lo, também bateram nele, deixando-o ferido e abandonado na estrada, quase morto. Já sem esperança, o moço ouve alguns passos que vinham em sua direção. Quem sabe alguém que pudesse socorrê-lo? Era um sacerdote que vinha de Jerusalém e estava descendo por aquela mesma estrada. Ao avistar o moço caído à beira do caminho, ele passou pelo outro lado, evitando se aproximar do moço. Depois de um tempo, o moço escuta novamente passos que vinham chegando perto de onde ele se encontrava. Era um ajudante do templo, um levita, alguém que conhecia as Escrituras Sagradas e prestava serviço na casa de Deus. Mas este também passou pelo outro lado da rua, sem prestar socorro. As horas se passavam e as feridas do moço doíam muito. Passado alguns instantes, ele começa a ouvir um som de passos diferentes daquela que havia escutado anteriormente. Era um samaritano que estava viajando por aquela estrada. Vendo caído e ferido, o samaritano sentiu compaixão dele e resolveu ajudá-lo. Imediatamente, o homem interrompeu sua viagem para tratar dele. Cuidadosamente limpou as feridas, passou azeite e vinho, que eram remédios muito utilizados naquela época, e fez os curativos com faixa. O samaritano sabia que não podia deixar o moço naquela estrada. Então ele levantou o moço, colocou em seu cavalo e foi até uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano precisava seguir sua viagem. Então deu um dinheiro ao dono da pensão e disse: Tome conta dele. Quando eu voltar da viagem, passarei por aqui e te pagarei o que você gastar a mais. Depois de contar essa história ao mestre da lei, Jesus lhe perguntou: Qual desses 3 homens era o próximo daquele moço que havia sido assaltado? Então o mestre da lei respondeu: Aquele que o socorreu. Pois então vá e faça a mesma coisa. Nessa história que Jesus contou,
aprendemos que é o nosso dever tratar as pessoas com amor e ajudá-las em suas necessidades, mesmo que essas pessoas não sejam tão próximas de nós, ou mesmo algum conhecido, que devemos ajudá-los se elas estiverem carentes de ajuda. Quando somos amigos de alguém de quem as pessoas zombam, quando dividimos nossos lanches ou quando ajudamos alguém que está enfrentando uma grande dificuldade, então somos felizes. Ajudar alguém que precisa não é somente um dever, mas também um privilégio. Quando fazemos o bem, não significa que somos bonzinhos, e sim porque conhecemos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e um ótimo domingo. Tchau, tchau.